A Deus, graças a Deus. Quero convidar nessa hora aqui o nosso pregador sensacional, estará ministrando a palavra de Deus nos nossos corações, e eu sei que Deus irá falar de uma forma especial. Amém? Deus abençoe. Paz de Cristo. Paz do Senhor. Quantos estão felizes? Salmo, eu quero ler um texto, não vou ler Salmos, vou ler Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17. Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar retornando a esse evento que é maravilhoso, não é? E dessa vez agora como membro aqui da mesma igreja que o pastor Pablo é líder de jovens, o que aumenta a minha responsabilidade, não é? De lá para cá eu tenho acompanhado o que tem acontecido, eu estou percebendo, já está nítido para mim o que está nítido para todos os cantos. Realmente vocês têm crescido em graça e conhecimento da parte de Deus, e quando eu vejo frutos semelhantes eu chamo de Eliseu, né? Mas agora o homem é pastor de igrejas, ao pastor Eliseu eu fico muito feliz, não é? Nós moramos talvez ainda na mesma região. Ele era líder de jovens de uma igreja e hoje Deus o presenteou dando uma igreja e presenteou a igreja dando um pastor. Deus abençoe, e eu quero acreditar fielmente que Deus escolheu as cordas vocais de vocês para, sobre o poder do Espírito Santo, escrever a mudança de vida de muitas pessoas que haverão de ver e ouvir vocês pregarem, e ver e ouvir vocês ministrarem, aconselharem, instruírem. Deus abençoe você, e que Deus se revele a você todos os dias, como tem se revelado para pessoas igual a Pabline, por exemplo, que já não é de agora, que já é uma companheira que eu tenho de ministério. Enfim, que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? Quantos trouxeram uma Bíblia? Levanta ela para cima assim, só para mim. Isso é bom. Romanos, capítulo de número 14, o versículo de número 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vou repetir: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Pode se sentar. Deus abençoe. Queridos, eu quero falar aqui nessa noite sobre algo sensacional, que é o reino de Deus e a juventude cristã. Geralmente a pergunta que fica é: a Bíblia fala sobre o reino de Deus? Se fala, quais são as suas marcas? Quais são os seus atributos? Quais são as suas características? De que o reino de Deus se baseia? De que o reino de Deus simplesmente porta para apresentar os seus valores à humanidade, em contrapartida a todos os que estão dispostos a serem abraçados pelo reino de Deus? E eu descobri, lendo a Bíblia, que o reino de Deus, ele existe, ele tem suas marcas, características e atributos. Quais são as marcas do reino de Deus? Qual é a sua estrutura? E a primeira coisa que eu descobri, que reino, para ser reino, tem que ter rei. Porque todo reino que não tem rei é um reino aonde simplesmente não tem regras e não tem liderança. Inclusive, é uma lei estabelecida pela ciência, que todo organismo que não tem liderança, auto se destrói. Quem é o rei do reino de Deus? A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 17 ao versículo 19, dizendo: porque Deus tem estabelecido o seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo. Quem é o rei do reino de Deus? É o próprio Deus, é o próprio Criador, é aquele que colou as estrelas no céu, é o Deus que tem poder de sustentar toda a estrutura no dedo simplesmente que ele porta na palma das suas mãos.
é o Deus que não é outra coisa ao não ser onipotente, onipresente, onisciente. É o Deus que está sentado no trono, e de lá da sala do trono Ele escreve a história da civilização humana. É o Deus que não é pego de surpresa por pandemia. É o Deus que não é pego de surpresa por qualquer epidemia, por qualquer tragédia. Deus continua sendo Deus. Segundo, reino para ser reino tem que ter rei, mas reino para ser reino tem que ter príncipe. A pergunta que fica é: quem é o príncipe do reino de Deus? Isaías capítulo 9, versículo de número 6 diz: por isso nos alegremos-nos, um menino se nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem é o príncipe do reino de Deus? Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. E segundo Apocalipse capítulo 19, depois que a igreja passar pelo processo do arrebatamento, ele vai receber o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reino para ser reino tem que ter rei. Reino para ser reino tem que ter príncipe. Reino para ser reino tem que ter porta-voz. Porque reino que não tem porta-voz, não há comunicação entre o rei e não há comunicação entre o povo. O interessante é que quando nós falamos sobre o reino de Deus, o mesmo porta-voz do rei é o mesmo porta-voz do povo. Quem é o porta-voz do rei? O Espírito Santo. Jesus profetizou em João 16, todo o capítulo, dizendo que quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Opa! O Espírito Santo, Ele guia. O Espírito Santo, Ele fala. O Espírito Santo, Ele aconselha. O Espírito Santo, Ele instrui. O Espírito Santo direciona. O Espírito Santo impressiona. O Espírito Santo levanta. O Espírito Santo, Ele exalta. O Espírito Santo abate. E eu quero acreditar, eu, o pastor Pablo, a pastora Valéria, a pastora Valéria, qualquer jovem que está aqui, só está aqui porque o Espírito Santo te trouxe nessa noite, e Ele está passeando no meio de nós, e Ele vai tocar a sua vida. Quantos acreditam? Diga glória a Deus. Mas o Espírito Santo, Ele é o porta-voz do rei, mas é o porta-voz do povo. Romanos capítulo 8, verso 26 diz que eu e você, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele dia que dentro do quarto a tristeza te abraçou? O seu melhor amigo era o travesseiro. Conflito emocional, simplesmente tendência a querer desistir. A capacidade de querer parar é algo que simplesmente Satanás vai te desafiar todos os dias. Mas é nesse dia que, quando eu e você temos vontade de parar, temos vontade de retroceder, o Espírito Santo colhe as suas orações, leva até o trono de Deus, e essas orações são devolvidas no seu espírito em forma de força e de vigor. E acredite você ou não, você não parou, não é porque você quis, você não parou porque o Espírito Santo intercedeu, e a prova disso é: você não vai parar, você não vai desistir. Deus te levantou para você avançar, e você vai avançar para a glória e o louvor de Deus. Esse é o porta-voz. Mas opa, o reino tem rei, o reino tem príncipe, o reino tem porta-voz. Porém, o reino também tem povo.
Do que adianta um reino ter rei, ter príncipe, ter porta-voz e não ser povo, e não ter povo? A pergunta que fica é: quem é o povo do reino de Deus? 1 Pedro, capítulo de número 2, o versículo de número 9 diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qualquer crente, qualquer jovem, qualquer menino, qualquer menina que está aqui, que aceitou fazer um compromisso com Jesus, faz parte do povo de Deus. E como já dizia os nossos pais das Assembleias de Deus, esse povo vai morar no céu, esse povo vai morar nas mansões celestiais. Você chora aqui, lá no céu você não vai chorar. A depressão tenta te abraçar aqui, lá no céu ela não vai existir, porque Deus vai preparar para você, como de fato já está preparado, um local especial, e só os vitoriosos vão chegar lá para a glória e para a honra e glória do nome de Jesus. Reino para ser rei, tem que ter rei, tem que ter príncipe, tem que ter porta-voz, tem que ter povo, tem que ter uma série de coisas. Porém, reino para ser reino, tem que ter leis. Porque eu já disse, se lei existe, é para ser cumprida e obedecida. Logo, a Bíblia é o livro das leis e das regras. 613 no Antigo Testamento, leis e regras para serem obedecidas. A pergunta que fica é: quais são as leis do reino de Deus para os jovens? Quais são as exigências do rei, levando a mensagem dele através do porta-voz para o povo? O que Deus requer de você? Lá vai a primeira. Deus ordenou na sua palavra que nós o adoremos. Deus ordenou na sua palavra que nós o adoremos, e detalhe, devemos nos adorar em espírito e em verdade. A pergunta que fica é: por que louvor é um desafio? Resposta: é o momento do culto aonde nós costumamos mais mentir. Nós temos muitas das vezes coragem de cantar assim: te louvarei. Aí você diz assim: não importam as circunstâncias. Só que se seu namorado termina contigo, tu rapa da igreja. Como assim não importa as circunstâncias? Quando eu era líder de jovens, meu irmão recebeu de mim uma letra para cantar. Ele dizia assim: essa letra eu não dou conta de cantar ainda. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque esse pregador deve viver o que prega e pregar o que vive. O adorador deve viver o que adora e adorar o que está vivendo. A letra dizia assim: abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades. A gente não canta isso? Não se esqueça, quando a Pabline pegar esse microfone para ministrar louvor, não se esqueça que Jesus está passeando no meio dessa igreja. E não se esqueça que Ele está com os olhos cravados naquilo que você está adorando. E não se esqueça também do que eu vou lhe dizer: Deus tem total interesse que você o adore e que você esteja disposto a adorá-lo em espírito e em verdade. Segundo, adoração
também é educação. Meu pai e minha mãe são separados. E eu me lembro que naquela velha batalha por disputa judicial referente à pensão, eu me lembro quando eu tinha aproximadamente 8, 9 anos de idade, minha mãe disse assim para mim: Starley, hoje nós vamos ter uma audiência com o juiz. E você vai estar diante de alguém muito importante. E eu me lembro perfeitamente que quando eu entrei lá no fórum, que eu vi aquele homem de uma capa preta, eu me lembro que eu tinha, na verdade, medo de respirar. Porque ele tem total autonomia para pedir para alguém se levantar e sair dali. Experimenta ficar. O que é impressionante é que muitas das vezes nós vamos em muitos cultos, sabe por que a gente vive conversando, andando, brincando, correndo? E eu não tinha perante o juiz coragem de brincar, correr, andar, sabe por quê? Porque eu estava vendo o juiz. Eu vi o juiz falar. E você sabe o que é impressionante? O importante da adoração não é apenas sentar no banco da igreja, é ver o Espírito Santo aqui, é sentir o Espírito Santo, é ouvir o Espírito Santo falar. Só tem 2 tipos de jovens aqui nessa noite: aqueles que não ouviram, que não viram e não sentiram, mas eu tenho certeza que deve ter pelo menos um que já viu, ouviu e sentiu o Espírito Santo aqui nessa noite. E para esse um, escute bem o que eu vou lhe dizer: o Espírito Santo está guardando a sua vida, livrando você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e Ele conta com a sua vida para usá-lo de uma forma sobrenatural. Você é escolhido pelo Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, porque Deus te guardou e vai continuar guardando, pois Ele será com você enquanto você ser com Ele. Deus ordenou com que nós o adoremos, mas a pergunta que fica é: Deus deu mais ordens para a juventude cristã? Sim, e é justamente um tema que eu quero abordar com vocês. Mas antes de mais nada, eu preciso tirar um rápido diagnóstico. Quantos aqui dos jovens estão solteiros? Por favor, levanta a mão. Não, irmãos, acho que não entenderam. Quantos estão solteiros? Levanta a mão. Jesus pode fazer o milagre. Amém? E o que a Bíblia fala sobre namoro? Quais são as marcas dessa lei para a juventude cristã? Primeiro, eu quero começar a falar de uma estatística que saiu, que eu coloquei no meu livro. A estatística dizia o que estão levando os jovens a se casarem. Vários jovens responderam a enquete. Alguns estavam namorando, outros noivos e outros já tinham se casado. Os que tinham casado responderam a estatística falando sobre o quê? Falando sobre qual foi o motivo que os levou a casar. O que eu vou citar aqui para você é números, são estatísticas. E escute só: 83% dos jovens votaram que iriam se casar ou que tinham se casado porque amavam. E eu, como professor de filosofia, que devo duvidar da própria dúvida, fiquei duvidando e me perguntando: será que todo jovem que votou que iria casar, ou que estava se casando, ou que casou por amor, será que sabe realmente o que é amor? Você sabe que aconteceu uma certa feita um banquete entre vários pensadores, e o tema do banquete era: o que é amar? O que é o amor? Um dos pensadores que estavam nesse banquete respondeu dizendo assim: amor? Vocês não sabem o que é amor? Eu vou falar para vocês o que é amor. Amor é desejo. E perguntaram para esse pensador chamado Platão: Platão, o que é desejo? Platão responde: vocês não sabem o que é desejo? Desejo é a falta. Platão, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que a gente ama
aquilo que a gente deseja, e a gente deseja aquilo que eu não tenho, porque me falta. Portanto, eu amo aquilo que eu não tenho, porque depois que eu tenho, eu já não amo mais. Aí talvez você me fale assim: Starley, o que você está querendo dizer? Lembra de você? A sua mãe te prometeu uma bicicleta se você passasse de ano. Era desesperado pela bicicleta, né? Olhava a bicicleta e ficava babando pela bicicleta. Alguns até fizeram voto com Deus. Senhor, era da escola dominical, fazia parte dos soldadinhos de Jesus, mas falou: Senhor, se o Senhor me der uma bicicleta, eu vou pregar em cima da bicicleta, vou evangelizar de bicicleta, eu vou ganhar almas para o teu reino sobre uma bicicleta. Aí ganhou a bicicleta. Quando ganhou a bicicleta, você lembra? Nem emprestava para o teu primo, com medo do primo furar o pneu da bicicleta, com medo do primo não cuidar da bicicleta. Só que o tempo foi passando, e o seu amor pela bicicleta foi diminuindo, foi acabando. Sabe o que aconteceu? Você já não gostava, já não amava e já não desejava mais a bicicleta. Sabe o que acabou acontecendo? Você a partir de agora queria uma moto, era desesperado numa moto e deixou de amar a bicicleta. Por que você está falando isso? Pedir para você ficar desperto, porque vai ter muito jovem escolhido por Satanás que vai tentar olhar para você e imaginar você igual a bicicleta. Querem porque não tem, mas depois que tem, vão deixar de amar. Eu não vi poucos jovens que perderam chamados fantásticos da parte de Deus, através da perspectiva de sentimento de relacionamento. Segundo, se todo jovem fizesse o seguinte questionamento: será que eu estou disposto a amar? Deve no mínimo tirar algumas conclusões. Primeiro, você deve ficar atento ao sentimento da paixão, porque se eu fizer um paralelo aqui, diferenciar para amor de paixão, vem comigo e descobre as diferenças. Lá vai. Primeiro, a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. No amor, o ciúme, ele é um servo, não é que não tenha. A Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. Não está dizendo que não tem, está dizendo apenas que não arde. No amor, o ciúme, ele é um servo. Na paixão, o ciúme é um Deus. Rapaz, eu fico admirado. Meus colegas de espécie, os meninos aí, começa a namorar com a menina 60 dias. Com 60 dias, essa menina acha que tu é propriedade dela. E tu, mané, vai e aceita. Segundo, na paixão, compromete a vida espiritual. Como assim, Starley? A espiritualidade diminui, a comunhão com os outros jovens acaba, e o fogo do Espírito Santo no coração vira brasa. Vira cinza. Quando é um encanto com tendência a ser amor, sabe o que vai acabar acontecendo? Promove a espiritualidade, os dois andam juntos nos cultos, adoram a Deus junto e estão ouvindo e estudando a palavra todos os dias. Na paixão, compromete as notas da faculdade e da escola. Não foram poucos alunos e alunas que eu tive que a nota estava aqui, foi lá embaixo, inclusive matava a aula, e começaram a discutir com seus próprios pais em nome de um relacionamento fragilizado que Deus nunca teve projeto para aquela pessoa. Sabe o que mais chama atenção? É que na paixão vale apenas satisfazer impulsos sexuais, mesmo quando não tem relação sexual. Vou voltar a repetir. Na paixão, o relacionamento é pautado só em impulsos sexuais, mesmo quando não se tem relação sexual. Como assim? Eu vou falar bem rasgado para não ter dúvida. Na paixão, eu costumo dizer que jovem, crente, apaixonado, eles vão se assemelhar a vampiros, porque vão gostar de duas coisas:
lugares escuros e chupar o pescoço do outro. Só isso. E geralmente o horário que se escolhe é o horário de madrugada, e geralmente é sábado à noite. É por isso que domingo de manhã não consegue vir para a escola dominical. Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Essas mensagens assim, Deus vai abençoar você. E é por isso que Ele está te confrontando aqui nessa noite. Amém? Sabe o que vai acontecer? Quando o amor, não é que não tenha desejos sexuais, porque se não tiver, está doente. Mas é que há um respeito pelo corpo do outro. E há um respeito pela presença de Deus. Porque sabe que se acontecer alguma coisa, está ali, a Bíblia classifica fornicação como pecado 49 vezes no Novo Testamento. Proíbe, proíbe e proíbe. Então escute bem o que eu vou lhe dizer. Deus tem algo fantástico, um casamento especial para você. E a partir do momento, levanta a mão, porque você não estava solteiro. A partir do momento que você cumprir esses princípios estabelecidos na palavra de Deus, sabe o que vai acabar acontecendo? Você vai perceber que Deus já escreveu na sua história uma pessoa preparada, levantada, escolhida por Deus para te aturar no nome de Jesus. Aí talvez você fale assim: Starley, isso é um problema? Cuidado! Porque se você casar tendo como base apenas o sentimento da paixão, esse sentimento vai te levar para o buraco. Segunda coisa que aconteceu na estatística, quando eu vi isso, eu falei: não é possível que isso está acontecendo. Você acredita que quase 4% das pessoas estavam se casando por profecia? Quando eu li isso, eu falei: gente, mas não é possível que até hoje as pessoas se casam por profecia. Eu não sei se você conhece quem é Santo Antônio na crença católica, mas Eliseu, Santo Antônio na crença católica é um santo casamenteiro. Escuta bem o que eu vou te dizer. Santo Antônio não morreu. Ele está bem vivo, ele fala, ele conversa, e ele diz que é chamado por Deus para ficar casando os outros. Você tem que ficar atento quanto a isso. Segundo aspecto, por que profecia para casamento é criticado de uma perspectiva bíblica? Vocês lembram que lá no Jardim do Éden, Deus colocou um casal, o nome dele era Adão, e o nome dela era Eva. Aí Deus falou assim: Adão, eu te chamei, te escolhi, te criei e vou te dar Eva. Quando acontece o pecado original, Deus chega para Adão e pergunta: Adão, o que aconteceu? Resposta de Adão: Senhor, tudo isso aconteceu por causa da mulher que tu me deste. Sabe o que Adão está falando para com Deus? Senhor, se o Senhor não tivesse me dado, nada disso teria acontecido. Só que Números 36, verso 6, a parte A, diz assim: e quando vocês forem casar, vocês devem escolher a mulher que bem parecer aos vossos olhos. Sabe o que Deus estava falando para 400 mil homens? Você deve escolher com quem você vai casar, porque porventura, se o seu casamento não der certo, você não vai ter o direito de apontar o dedo no rosto de Deus e dizer assim: não deu certo por causa da mulher que tu me destes. Adivinha de quem que é a escolha? É sua. Adivinha de quem é a decisão? É sua. Quem vai para o altar não é Deus, é você. E escute bem o que eu falar. Depois que você casar, quem vai ser obrigado a tolerar um ao outro é você. Agora, o que chama atenção é que de vez em quando, por exemplo, a gente vê algumas meninas dobrando o joelho e elas oram dizendo assim: Senhor, me dá um homem crente, trabalhador, gente boa, bonito, fiel, temente à tua obra, estabilizado financeiramente. E moça, deixa eu te falar, esse rapaz, esse homem é seu pai. Segundo, as meninas estão rindo? As meninas estão rindo? Meu brother, às vezes você dobra o joelho e fala assim: Senhor, eu quero uma moça bonita. Aí começa aquela lista: bonita, gente boa, educada, que não me envergonhe na frente dos outros,
que deixa jogar bola, cheia do Espírito Santo, que está contigo, parará, 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 piriri. Aí Deus olha lá do céu e vê você orar desse jeito. Certeza que Deus deve pensar assim: você acha que eu vou te dar tudo isso para você? Você tem noção do que você está pedindo? Aliás, talvez você tenha noção do que você está pedindo, talvez você não tenha noção de quem que você é. E aqui eu vou falar algo aqui para as meninas. Se seu namorado vai na sua casa, ele vê o seu pai capinando no lote, não ajuda, termina com ele. Quem falou a verdade foi a menina? Eu quero falar algo aqui para os meninos. Se sua namorada vê sua mãe lavando vasilha e não faz nada, termina com ela. Deus está falando, cai fora. Sai pela direita. Sabe por que eu estou falando isso? Porque uma certa feita que eu estava lá na Rádio Paz, uma moça entrou ao vivo falando assim: o Starley está falando que não tem profecia para casamento? Será que Deus é um Deus tão grande, ilimitado e não fala no relacionamento? É isso que ele está querendo dizer? Eu pedi para o Luiz Alberto a oportunidade, falei: deixa eu responder ela. Vou responder. Deus fala. Você quer ver que Deus fala? Lembra de quando Abraão passa a ordem para o seu servo buscar uma esposa para Isaac? O servo diz assim, ó: e há de ser que a jovem que se preocupar comigo, dá água para mim, para os meus camelos, essa vai ser justamente a nossa patroinha. É mais ou menos assim. Sabe qual que é o critério bíblico? Atitudes. Deus fala, Starley, fala. Ele fala como? Nas atitudes. Eu tenho uma colega pregadora que ela estava noiva e ela estava pedindo assim: Senhor, fala comigo se isso vai dar certo ou não através das atitudes. Ela chegou, coisa boa é visitar noivo de surpresa. Coisa boa é visitar o noivo de surpresa. Ela visitou o noivo de surpresa. Sabe a cena que ela viu? O noivo preparando para dar um tapa no rosto da mãe dele. Ela falou que não precisou de profecia, nem de revelação, nem de nada. Ela disse que ali ela entendeu assim Deus falando: ó, se você casar com ele, você vai virar saco de pancada. Repara, minha brother, a luta que é para esse teu namorado vir prestigiar, a batalha que você tem que ter. Se já está difícil agora, imagina depois do casamento. Repara, meu companheiro, essa menina já começou a te envergonhar na frente dos jovens. Acorda, você vai perceber, isso não vai dar certo. É claro que isso vai dar fracasso. A pergunta é: Deus fala, fala. E o que Deus está falando? Abre o olho, fica atento. Ele tem que ser temente a Deus. Ela tem que orar, jejuar, gostar de estar na igreja, gostar de obedecer líder, levar a palavra de Deus a sério. Deus vai abençoar, porém se prontifica a andar nos caminhos da palavra do Senhor. Diga assim comigo: glória a Deus. Vou perguntar de novo: quantos estão solteiros? Levanta a mão. Tá só diminuindo, hein, irmão? Tá só diminuindo. Fica atento. Uma hora Deus vai fazer o seu futuro esposo e sua esposa cruzar seu caminho. Agora tem uma coisa também: não vai fazer igual aconteceu numa igreja nossa, pastoreada por um amigo nosso aqui. O rapaz orou 2 anos. Ele, depois de 2 anos, ele pediu o colega dele para chegar. Irmãos, o que você tem que fazer, não espera anjo fazer não, até porque não existe anjo assim no céu. Faça. E eu tenho algo para falar. Preocupe-se em fazer a obra de Deus, e você vai perceber que Deus vai trabalhar para você, para o louvor e para a glória do nome dEle. Amém? Amém? Por fim, leis do reino de Deus, adoração, leis referente a relacionamento. E por fim, Deus ordenou, sabe o quê? Que nós temos que ler a palavra dele. Sabe por que eu estou dizendo isso? Baseado em outra estatística. Pessoal, vocês não têm noção da quantidade de jovens que, por não ter uma base bíblica séria, entram dentro da faculdade e viram presas fáceis para professores ateus, e vou falar, comunista. E eu sei o que eu estou falando. Você não tem noção da quantidade de filhos de pastores que estão aderindo ao ateísmo, porque jovens que não leem a palavra
e o professor de filosofia dele é o cara para explicar a teoria de Darwin. Sabe por que eu estou falando isso? Para dizer para você que a Bíblia dá um testemunho sobre ela mesma. Sabe qual é? Ler, estudar, examinar e meditar na palavra de Deus. Por que, Starley? Porque a palavra de Deus é a Constituição Federal do Reino dos Céus. Já que eu estou baseado demais em números hoje, o SEB, Centro de Engajamento Bíblico, um órgão norte-americano, fez uma pesquisa com 80 mil jovens. Uma pesquisa que mostrou alguns números fantásticos. E eu quero que você aprenda e, se for possível, memorize. O que a pesquisa mostrou? Que de cada 10 jovens, quase 9, aliás, tinham uma Bíblia. Porém, só um a estudava de uma forma consistente. Bíblia deve ser lida, deve ser estudada, deve ser examinada. É aí que o SEB teve outra ideia. Quais seriam os resultados para jovens que estudavam a Bíblia 4 vezes por semana? Primeiro, foi comprovado na pesquisa que apenas de jovens que liam a Bíblia uma vez por semana praticamente não tiveram mudanças nenhuma no seu comportamento ético e moral. Por quê? Primeiro, porque a Bíblia, você vai perceber que ela não apenas ordena com que você a leia, ela cobra muito mais. Ela cobra examinar. Sabe o que ela cobra? Ela cobra meditar nas Escrituras. Examinar é muito mais do que ler. Meditar é muito mais do que ler. Ou seja, a Bíblia deve ser lida porque ela é o pão nosso de cada dia, todos os dias. Para jovens que estudavam a Bíblia 4 vezes por semana, grave isso aqui. Foi comprovado que a solidão e a depressão diminuiu 30% de jovens que estudavam a Bíblia 4 vezes por semana. Foi comprovado que quando eles leem textos, o Espírito Santo usa os versículos e eles se levantam com a seguinte consciência: Deus está comigo, Deus está me guardando, Deus está me protegendo, pois a palavra dele me garante isso. Segundo, sentimento de raiva e de estresse diminuiu 32%. E você sabe que a gente está com a juventude muito nervosa, grilada. A mãe pega e diz assim: minha filha, vai lavar vazia. O que, mãe? Grilada, estressada. É uma geração nervosa. 32% a menos quanto de raiva e de estresse para jovens que estudavam a Bíblia 4 vezes por semana. Terceiro, 57% de problema a menos com bebida alcoólica. Fantástica. A palavra de Deus, é por isso que ela diz em Hebreus 4:12, ela é viva e ela é eficaz, ela é penetrante do que qualquer alguma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Hoje eu estou pregando aqui, eu não estou pregando palavra de Platão, nem de Sócrates, nem minha, nem do Pablo, nem da Valéria. Eu estou pregando a palavra do Deus que é todo poderoso. O que impressiona, aumentou 200% o desejo de compartilhar a fé para jovens que estudavam a palavra 4 vezes por semana. Caiu 60% a estagnação espiritual. Esses jovens começaram a crescer espiritualmente. 61% a menos chance de pornografia e de imoralidade sexual. 68% menos chance de sexo fora do casamento, mostrando que a palavra de Deus tem poder para libertar o jovem que lá está fora no mundo e que está dentro da igreja das cordas do pecado. Por fim, 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Está, o que está mostrando? Mostrando que você tem a arma mais completa e mais poderosa que o mundo tem.
é a Bíblia, é a palavra de Deus. E escute o que eu vou lhe dizer. Enquanto eu estou pregando sobre a Bíblia aqui nessa noite, essa palavra vai aonde bisturi de médico nenhum vai. Ela está confrontando a sua alma e seu espírito. E é por isso que no nome de Jesus e sobre o poder dessa palavra, eu quero profetizar que Deus está cortando todo o laço do inimigo na sua vida. Eu quero profetizar que Deus está cortando laços de pecado nessa noite, e Deus está enchendo você com seu espírito e vai abençoar a sua vida. Quantos acreditam? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Reino de Deus, esse é o reino dele. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus sonhos, seus concursos, suas faculdades. Deus te guarde para o louvor e para a glória do nome dele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu apenas quero frisar que o livro que eu citei, a estatística, esse livro que eu escrevi, Juventude e seus desafios no mundo. Aqui tem os outros 4 motivos além que eu citei das estatísticas. Aqui eu falo sobre aconselhamento, liderança para jovens, baseado na perspectiva de Paulo. Aqui eu falo sobre juventude e pecado e os desafios no namoro. No demais, tem outras obras literárias, eu vou devolver para não encerrar meu tempo. Mas escute bem o que eu vou lhe dizer. Deus tem um futuro para você, sobrenatural. E em nome de Jesus Cristo, Senhor da igreja, você vai chegar lá, se caso você não permitir tudo isso que Deus tem para você ser destruído. Vamos voltar para a presença de Deus. E nós vamos perceber que o Deus que tem a sua grande presença vai se voltar para nós e nos abençoar. Deus abençoe.